Olá pessoal, tudo bom? Então aqui mais uma videoaula, Professor Francisco, Escola Santos Dumont, Gramado, Rio Grande do Sul. Então aqui vamos iniciar um conteúdo de primeiro ano, né? Então vamos lá. Então aqui é o conteúdo. Esse conteúdo é bem importante, né? A distribuição eletrônica, né? Um conteúdo onde o aluno pode entender melhor como é que está posicionados os elétrons no modelo atômico, certo? Mas antes disso eu gosto de, né, ter um conhecimento histórico, né, da onde vem, quem que deu essa contribuição dessa teoria. Vamos lá então. Então aqui nós temos subníveis de energia, diagrama de Linus Pauling, isso mesmo, Linus Pauling, que foi o professor que que estudou sobre esses conceitos, né? Então ele conseguiu desvendar como distribuir melhor os elétrons nessas camadas. Então, para tornar mais fácil a distribuição dos elétrons, dos átomos nas camadas eletrônicas, o cientista Linus Pauling, então, em 1901 a 1994, ele morreu há pouco tempo, né? 1994, pouco tempo não, mas dos cientistas que contribuiu bastante para a química, né? Nesse ano aqui, então, foi o ano de falecimento dele. Então ele até ganhou um prêmio Nobel sobre isso, né? Dessa contribuição na química, ele ganhou um prêmio Nobel. Criou uma representação gráfica que facilitou a visualização de ordem crescente. Quer dizer então que os elétrons são colocados dentro dessas camadas de forma energética, né? de crescimento, do menos energético para o mais energético. Então, dessa forma é feita a realização da distribuição eletrônica, certo? Próximo então. Então, outra pergunta que os alunos fazem sempre, né? Para que é necessário isso, né? O que a distribuição eletrônica nos ajuda? Então, ela nos fornece uma série de dados, né? Bem importantes, até pelo posicionamento da tabela periódica. Se tu analisar isso, os elementos estão postados ali de forma uma ordem. Né? Além da sua ordem no número atômico, tem outras ordens, né? Então, uma dessas ordens é as propriedades, né? As propriedades de cada elemento químico vai sugerir a posição dele na tabela periódica. A distribuição eletrônica você consegue prever como comporta também o elemento químico numa reação. Então, quando eu vou colocar substâncias químicas em contato, eu vou poder prever qual vai ser o resultado final. Né? Se vai perder elétrons, se vai ganhar elétrons. A gente sabe que metais são elementos químicos com facilidade de perder de elétrons, os não metais são elementos químicos com facilidade de receber elétrons. Então, dessa forma, a gente consegue prever fórmulas químicas, né? Como molecular ou iônica. Então, podemos até numa reação, por exemplo, de ácido e base, a gente tentar descrever então a fórmula química final. Então, ele nos ajuda a uma série de conteúdos bem importantes futuros, né, como reações ácido-base, eletroquímica, reatividade de elementos químicos. Então, uma série de conteúdos tem essa distribuição eletrônica como base, vamos dizer assim. Então, o aluno não pode chegar nesses conteúdos sem ter pelo menos uma noção de o que é uma distribuição eletrônica, certo? Então, dessa forma, ele criou então uma representação que ele ficou chamando então de diagrama de Linus Pauling. Então, essa representação está dividida por níveis energéticos. Tá? Eu vou aqui então apresentar para vocês o diagrama de Linus Pauling. Seria este, certo? Mas vamos decifrar partes dele isso aqui. Então aqui nós chamamos de subnível. Então nós temos 4 subníveis: S, P, D e F, com a sua quantidade máxima de elétrons. Então posso dizer que o S tem 2 elétrons, o P tem 6 elétrons, o D tem 10 elétrons e o F 14 elétrons. Tá? Então aqui nós temos 4 subníveis. Esses subníveis vão estar localizados em 7 camadas, certo? Então, lá no modelo atômico, né, aprimorado de Rutherford Bohr, vocês vão ter lá as divisões das camadas, né, são 7, basicamente, né, hoje em dia já sabemos que tem mais, mas vamos para o ensino médio, está bom até aqui, que é a camada K, L, M, N, O, P, Q, e dentro dessas camadas nós temos esses subníveis de forma com as quantidades de elétrons máximos que ele pode ter. Então aqui temos o nível, né, que é representado aqui, certo, vermelho. O subnível, que é a letrinha aqui, SPDF, está aqui o S. E o número máximo de elétrons do nível, né? Então é aqui o S2, né? Desse subnível ele tem um máximo de 2 elétrons, tá? Se fosse o subnível P, tem 6 elétrons, então P6, e o D, D10 e o F, F14.
e aqui então nossos elétrons máximo por camada. Então a gente pode fazer uma distribuição por camada, né, descobrir quantos elétrons tem nessas camadas e também descobrir como é que é a quantidade de subnível nessas camadas. Então, quais são os subníveis que vai estar em cada camada. Então a gente pode fazer uma distribuição por elétrons e uma distribuição por camadas. Então aí vai depender do exercício que o professor pedir para vocês. Ok? Então aqui nossa tabela de novo. Ela tem uma funcionalidade. Como é que ela funciona, certo? Então nas linhas aqui verticais eu tenho aqui as camadas. Então esses quadradinhos aqui onde estão os subníveis é o posicionamento deles nas camadas. Ó. Então aqui, camada K tem só esse subnível, camada L tem 2 subníveis, camada M tem 3 subníveis e assim por diante. Essas listas vermelhas aqui em diagonal, aqui de cima da direita para baixo à esquerda, é como vai ser utilizada a tabelinha. Então essas linhas vermelhas são bem importantes para a gente compreender como é que vai ser o funcionamento dessa tabelinha. Tá? Então a tabelinha não funciona assim, né, na vertical, nem na horizontal, ela funciona na diagonal, certo? E sempre de cima para baixo. Quer dizer que, então, que se eu pegar essa camada, essa linha vermelha aqui, ó, essa sexta linha vermelha, eu tenho que pegar o subnível que está aqui em cima. Ó. Esse vai ser o primeiro a aparecer, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro. Então, num exemplo futuro, vocês vão ter que pegar sempre de cima para baixo, ó, pegando todos eles até chegar ao final. Todos eles até chegar ao final, certo? Bom, vamos partir para os exemplos, ok? Tá aqui então, cálcio, tá? Mas da onde vou tirar a quantidade de elétrons? Porque se é distribuição eletrônica, o nome vem porque ele está distribuindo elétrons, certo? Bom, mas da onde vou encontrar os elétrons? Bom, essa matéria já é uma matéria mais antiga nossa, né, que ela está no primeiro trimestre, e lá nós vimos o conteúdo de atomística, né, a estrutura do átomo. E nessa estrutura do átomo a gente vê alguns conteúdos separadamente que relatam os nomes, né, e os conceitos da atomística. Então nós temos lá o número atômico, nós temos a massa, os nêutrons, os prótons, os elétrons. Então, quer dizer que, se eu for na tabela periódica e pegar lá o cálcio, os dois números que vão estar lá em cima lá do valor, os valores que vão estar lá, são o que? É a massa do cálcio e o número atômico do cálcio. Então, aqui para nós, o número atômico vai ser bem importante. Por quê? Relembrando então os conceitos dos modelos atômicos, o núcleo é formado por prótons, né, elétrons e, né, o modelo atômico total ele é composto por três partículas, né, prótons, elétrons e nêutrons, sendo que o núcleo está lá, os prótons, junto com seus nêutrons. E os elétrons, então, nos seus orbitais, né, circulando em movimento constante, certo? Essa é a teoria mais básica, vamos passar bem simples, depois a gente vai evoluindo nos conceitos. Então, nessa teoria, ele descreve que o modelo atômico, né, o Rutherford-Bohr, diz que no núcleo tem lá um valor, e esse valor vai determinar o número atômico. Então, se eu tenho lá um número atômico do cálcio é 20, quer dizer que a quantidade de prótons no núcleo é 20 também. E a quantidade de elétrons é a mesma se o elemento químico estiver no seu estado fundamental. Então, relembrando, o que é estado fundamental? É o elemento químico que não está carregado nem positivamente nem negativamente. Então, ele está no seu estado neutro, né, fundamental. Então, nesse caso, eu posso dizer que o número atômico é igual a prótons e também elétrons. Então, Z igual a P igual a E. Então, se o número atômico do cálcio é 20, prótons é 20 e elétrons é 20. Então, agora nós vamos fazer distribuição de 20 elétrons. Então, eu fiz duas distribuições aqui. Tá? Uma, eu fiz a distribuição igual como está aqui na tabelinha, e a outra é aquela que geralmente a gente vê nas questões, né, de respostas. Tá? Então, o professor vai pedir, faça a distribuição eletrônica do cálcio. Qual vai ser o passo do aluno? Ele vai na tabela periódica, vai procurar o número atômico, que é 20, vai fazer relação do número atômico com o próton e com o elétron. Então, nesse caso, eu vou distribuir 20 elétrons. E aí, relembrando, né, vou seguir as setas vermelhas de cima para baixo até chegar no valor de 20. Então, os valores que tem aqui, ó, subnível S, P e D e F, eles vão ser somados a cada vez que eu for chegando no meu valor total. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho 20 elétrons, eu vou pegar 2, 4, 10, 12,
18 e 20. Então, matematicamente, eu vou somando esses elétrons em cima dos subníveis. Então, aqui eu vou pegar, ó, um S2, tá aqui, 2S2, aqui, 2P6, aqui, 3S2, quarta linha de cima para baixo, eu vou ter dois subníveis, 3P6, aqui, e por último, 4S2. Por que eu sei por último, que é o último? Eu vou somando aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18 e 20. Então aqui nós temos aqui 20 elétrons distribuídos nas camadas. Como é que eu vou saber as camadas? Bom, se vocês olhar aqui na horizontal, no exemplo anterior, aqui ó, horizontal K, L, M, N, O, P e Q. Então nós temos 7 camadas aqui. Então cada camada tem seus subníveis fixos, né? Se tiver completo, vai ter tudo isso aqui. Claro que às vezes o elemento químico tem menos número atômico, ele tem um número atômico menor e não vai ter todos os subníveis formados nas suas camadas. Então eu vou ter algumas variações. Então nesse caso, o que aconteceu lá com o cálcio? Eu vou ter o que? A primeira camada, eu vou ter a segunda camada, eu vou ter a terceira camada incompleta, né? 3S2, 3P6, e a última camada vai ter só um subnível sozinho. Então eu tenho que dizer aqui que ele está na camada N, 4S2, né? Foi o nosso exemplo ali do cálcio. Então aqui eu tenho a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada. Então nessa quarta camada eu tenho um subnível 4S2, que eu posso dizer que é nosso subnível mais energético, porque ele está mais externo, que ele está na quarta camada, nesse caso é a mais energética. Então nesse modelo, nesse elemento químico aqui, que possui 4 camadas, né, a quarta camada mais energética tem o seu subnível mais energético, 4S2 nesse momento, certo? Então aqui nós temos cálcio. O segundo exemplo, eu tenho aqui um não metal, né? O cálcio é um metal, uma representação metálica, e aqui o bromo de um composto não metálico, certo? Como é que qual vai ser a diferença dos dois? Que muitas vezes os metais têm, né, pares e os não metais números ímpares. Então a gente tem que ter aqui uma jogadinha na hora de finalizar e ter um cuidado a mais, certo? Então a forma de distribuir é a mesma, então eu fiz uma representação aqui igual como está aqui, ó. E aqui é como aquela que vai ser a nossa resposta, beleza? Então aqui 35 número atômico, prótons é 35 e elétrons é 35 também. Então vou distribuir 35. Então a mesma coisa, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, certo? Próxima linha 3P6, 4S2. E na quinta linha eu vou pegar 3D10, certo? E paro aqui no 4P6. Pela minha somatória, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 e aqui 36. Mas o meu elemento químico bromo, ele tem 35 elétrons. Como eu vou fazer então de 36 para 35? Eu vou diminuir, porque o subnível tem um máximo de elétrons, mas não sou obrigado sempre a pegar 6. Então eu posso pegar aqui um P5, um P4, um P3, um P1. Então vai dependendo do meu elemento químico nessa questão. Então aqui os 35 elétrons acabam aqui, ó, 4P6, em vez de 4P6 eu vou copiar 4P5. Então com isso eu sei que eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Fechou então a minha distribuição eletrônica para esse elemento químico, certo? E aqui então encerramos nossa aula de hoje, né, de distribuição eletrônica. Qualquer coisa, qualquer dúvida, né, deixe lá uma perguntinha na Google Sala de Aula, onde nós estamos debatendo então alguns assuntos. Ou pode entrar em contato comigo mesmo pelo WhatsApp, que alguns alunos têm esse canal, né, comigo diretamente, certo, pessoal?
deixe o seu likezinho ali, se tiver tudo certinho. Se não tiver tudo certinho, bote uma pergunta lá no Google Sala de Aula, que eu entrei em contato para responder essa dúvida. Ou posso postar uma videoaula com mais exemplos, certo? Então futuramente vai ter mais um vídeo em relação a esse conteúdo, tá? Porque eu não cheguei na parte ainda dos cátions e ânions, tá? Nesses exemplos que eu coloquei para vocês aqui, são elementos químicos com seu estado fundamental, certo? Então, próxima videoaula eu entro então com esse mesmo conteúdo, só que dando exemplos de elementos químicos amic carregados, né? A gente sabe que existem, nós chamamos de cátions e ânions, certo? Então tá, boa noite a vocês, até mais, abraço a todos, boas férias.